Você sente que não importa o quanto esforço você coloque ou o quanto você se dedique, você acaba voltando ao seu estágio inicial? Você sente que, ainda que você tenha planejamento, força de vontade ou enfim, tudo o que é necessário, na hora H, quando você precisa começar a fazer o que precisa ser feito, você desiste e volta para estaca zero? Você para a dieta no segundo dia, o relacionamento que você disse que colocaria esforço para melhorar, ele volta ao caos, o dinheiro que você falou que ia economizar para pagar todas as suas dívidas voltam a ser gastos em coisas desnecessárias. Você percebe isso? Eu acabei de ler um livro que ele reconstrói tudo o que eu pensava a esse respeito. As verdades que a Briana traz nesse livro, A Montanha é Você, elas são doloridas, mas são verdades que fazem você pensar de uma forma diferente e consiga sair desse limbo de voltar sempre ao mesmo lugar ou o ciclo de autossabotagem de não conseguir fazer o que precisa ser feito. Vem comigo que eu trago nesse vídeo 5 dicas ou os 5 insights que eu peguei desse livro para minha vida. Bora lá. O primeiro insight, e talvez um dos mais importantes, é você entender realmente que a autossabotagem ou a sabotagem, ela não é algo burro, não é algo que nós fazemos por ser menos inteligentes ou, enfim, sadomasoquistas. Não é sobre isso. A sabotagem, ela é uma forma de agir do nosso corpo para nos manter naquilo que é confortável. Quando nós tentamos mudar, ainda que seja para algo que nós sabemos que no futuro será melhor, o nosso corpo não sabe. Então, a tendência é que ele queira se manter naquilo que ele já conhece. Então, por que eu vou sair de um relacionamento tóxico se é esse relacionamento que eu já sei como lidar? Ainda que com dor, ainda que com sofrimento, ainda que me penalizando, isso é confortável, isso é familiar. O nosso corpo, ele tem a tendência de nos manter naquilo que ele já conhece. E por isso a autossabotagem, ela é tão desafiadora, porque o grande desafio não é você superar o ex-namorado, a briga que você teve com a coleguinha lá na quinta série, o seu ex-chefe que era horrível, os seus pais que foram super tóxicos. O grande desafio é você conseguir lidar com os seus sentimentos, com as suas banalidades, com as suas limitações. A grande montanha que precisa ser alcançada, o topo, é você. E isso é o grandiosíssimo desafio da autossabotagem. O segundo ponto, ou o segundo apontamento que eu fiz no livro e que foi bem interessante para mim e que talvez sirva aí para você também, é que a Briana fala que muitas vezes nós estamos querendo tirar curativos sem ter criado um plano de como tratar as feridas que estão ali embaixo. Nesse caso, o curativo é a autossabotagem e as feridas é tudo aquilo que a gente precisa arrumar. Então, são as desculpas que nós usamos para não conseguir alcançar o peso ideal, conquistar o novo trabalho, abrir uma empresa, tornar os nossos relacionamentos melhores, se afastar de pessoas tóxicas, enfim. É o que você precisa melhorar e o curativo, o band-aid nesse caso, são todas aquelas nossas ações de autossabotagem. E muitas vezes, quando alguém ouve o nosso problema ou quando nós lemos alguma coisa por aí, o que nos dizem para fazer é tirar o band-aid, tirar o curativo. Mas o que as pessoas não nos falam é como curar a ferida que vai estar escancarada, aberta aos gritos quando nós tiramos esse curativo. E o que a Briana nos ensina nesse livro é exatamente isso. Nós precisamos ter um plano ou nós precisamos ser maduros o suficiente para identificar qual é a nossa ferida aberta e então, quando nós tiramos o curativo, nós conseguimos tratar essa ferida. Não adianta nada eu lidar com a minha autossabotagem, eu querer curar esse meu comportamento se eu não sei qual é a raiz deste problema. E falando um pouco sobre isso, o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é um exercício ativo que a Briana traz no livro de como nós podemos identificar essas nossas vulnerabilidades ou estes nossos é, dodóis abertos para poder tirar esses curativos. Então, o que ela nos fala?
Pegue papel e caneta e coloque tudo aquilo na sua vida que você está insatisfeito, que você não está feliz. Porque muito provavelmente, relacionado a esse sintoma, você vai ter várias raízes, vários problemas. E aí, uma vez que você identifica o que não está bom e o que causa aquele não bom, você tem dois caminhos. Ou você cria um plano para modificar isso, ou você aceita o problema. Então, traga luz a tua vida exatamente como ela é agora. Aquilo que está confortável, aquilo que não está confortável. O que você aceita e o que você não aceita. Colocando isso no papel, você consegue colocar tudo aquilo que você precisa mudar, como você vai mudar e como você vai combater cada um das autossabotagens que você usa para aquilo, ou então aquilo que você vai aceitar, enfim. É assim e não tem o que fazer. Mas pelo menos você sabe, você tem autoridade de tudo que está acontecendo na sua vida. O quarto ponto, e talvez para mim o mais desafiador, depois, né, de já ter uma lista de tudo aquilo que você precisa resolver, é que nós precisamos encarar o desconforto da mudança. Sim, nós somos acostumados a tudo aquilo que é confortável. Ainda que você diga que não, é muito confortável para você ter momentos desagradáveis com aquela pessoa que você considera tóxica, ao invés de criar limites para aquela pessoa para que você possa viver livremente. É mais confortável você lidar com aquilo que você já conhece. Você já sabe o que a pessoa vai falar, você já sabe como ela vai se comportar, você já sabe o que você vai sentir, como você vai lidar com esse sentimento. Isso é o conforto, é o que seu corpo já conhece. Uma vez que você começa a mudar isso, o cenário, você não sabe qual vai ser o comportamento da pessoa, você não sabe como você vai se sentir, você não sabe o que você vai ter que fazer depois, e isso é contraditório para o corpo, é desconfortável. Mas a mudança, ela vai trazer todos esses sentimentos, e nós precisamos encarar de frente esse desconforto para que a mudança aconteça. Se você quer ter um corpo melhor, diferente do que você tem agora, você vai ter que encarar o desconforto da dieta, do exercício físico, de beber a quantidade de litros de água exigido. Você vai precisar passar por esse desconforto. O resultado no final é muito melhor, mas o seu corpo vai fazer de tudo para que você se mantenha naquilo que ele já conhece, no peso que ele já conhece, na alimentação ruim que ele já conhece. Ele não vai te estimular a mudança. Então, tudo isso, quem tem que fazer é você. E você vai ter que passar pelo processo desconfortável dessa mudança. O quinto ponto, último, e talvez aquele que pegou mais fundo em mim, foi um trecho que a Briana fala exatamente assim. Talvez você continue se alimentando mal porque isso te acalma, sem parar para se perguntar em relação a que você precisa se acalmar. Essa frase, ela serve para tudo, tá? Ela serve para quem tem problemas alimentares ou problemas de, né, com o corpo, enfim, com a autoimagem, com quem gasta demais, com quem tem vícios como bebida, pornografia, jogos, drogas. É, trata também para pessoas que se mantêm em relacionamentos tóxicos, mesmo sabendo que aquilo te prejudica de diversas formas, relacionamentos abusivos, enfim. A dura verdade é que nós estamos acostumados a tomar doses homeopáticas de remédios para aliviar o nosso sintoma, mas nós nunca buscamos reconhecer qual é verdadeiramente a nossa dor, o nosso problema. Então, todas as vezes que eu me trato com autossabotagem, ou seja, eu quero melhorar o meu relacionamento com meu marido, mas todas as vezes que ele chega mais tarde do que o combinado, eu estouro, eu brigo, eu faço um auê. Eu vou criar coisas, comportamentos, para que na hora que ele chegue tarde, eu não crie uma briga, né? Então eu vou estar tomando banho, vou estar lendo um livro, vou dormir mais cedo. Eu crio métodos para desviar a atenção do que tira o meu nervoso, do que tira o meu problema. Mas eu nunca vou me perguntar o porquê o meu marido chegar fora do horário combinado me deixa tão nervosa. Qual é o gatilho emocional que esse comportamento do meu marido me causa? Porque talvez
você tenha né, algum histórico, não sei também, né, do relacionamento com o seu marido, que te deixa assim. Mas às vezes é só uma necessidade absoluta de controle. Só que isso não diz respeito ao teu relacionamento com o seu marido, diz respeito lá atrás, quando de alguma forma você foi desrespeitada com os seus próprios limites. Talvez um pai autoritário, uma mãe que não respeitava o teu espaço, enfim. E ao invés de nós olharmos aquilo que nós precisamos tratar, ou seja, esse nosso viés emocional, nós descontamos num relacionamento que deveria estar sendo tratado de forma diferente. Ao invés de eu encarar que todas as vezes que alguma coisa foge do meu controle, eu fujo para a comida, eu vou quebrar a minha dieta, eu como compulsivamente, ao invés de eu querer manter alimentos saudáveis apenas, limitar o meu cartão de crédito para uso em alguns lugares, apagar o aplicativo do celular. Eu precisaria estar observando o que em toda a minha vida me levou a ter esta fuga alimentar quando as coisas saem do meu controle. O meu problema real é perder o controle e não necessariamente comer compulsivamente. Só que nós trabalhamos sempre em tratar o distúrbio e não a causa desse distúrbio. Vocês estão entendendo? Então aqui, o quinto e último passo é: a autossabotagem, ela é cruel, porque ela não nos permite chegar ao nosso máximo de, de vida. Ela não nos permite realizar todos os nossos sonhos. Ela nos mantém numa zona de conforto na qual talvez nós estamos vivendo de uma forma miserável perto do que nós poderíamos viver. Mas, ao mesmo tempo, a autossabotagem nada mais é do que a nossa incapacidade de olhar de forma verdadeira todas as nossas vulnerabilidades. Para que você consiga tratar o seu processo de sabotagem, você vai ter que olhar para os seus problemas de forma sincera e verdadeira. Você vai precisar encarar todos os seus comportamentos irregulares de uma forma madura ao ponto de você querer resolver estes problemas. E isso é muito mais do que você simplesmente fingir que as coisas estão melhorando, falando, ah, tá tudo bem. Ou então, ficar fazendo piada da sua vida. Você precisa ser maduro em comportamento, em ação e em força de vontade. E é para isso que nós estamos aqui, caminhando juntos, para que nós possamos um dia poder olhar para tudo isso e falar com orgulho que nós conseguimos nos desconstruir e chegar aonde nós gostaríamos de estar. E aí, o que você achou de tudo isso? Algum desses pontos pegou aí para você? Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.